Vamos lá de novo. Agora sim, praticamente todo mundo aí. Isso, voltamos nós. No fim das contas, vocês se divertem também com o Alisson, né? Vocês vão ter história para contar depois que vocês terminarem o mestrado, assim. Dizer, porra, tinha um professor lá que dava 50 mil atividades, vinha com o negócio da tal da cumbuca lá. A gente apanhou, mas são as histórias que ficam para depois do processo. Pessoal, então aí, ó, novamente aí agora gravando, agora 100% no ar aí, o meu bom dia para vocês. Nós vamos atravessar aí amanhã de sábado, né, em conjunto, né, vamos ter aí algumas experiências novas aí e aprendizados novos no campo aí das oficinas, da oficina de científica, né, entender um pouquinho mais o que é esse campo aí, eu não vou dizer nem... É um subcampo do conhecimento, que na verdade não está nem na área da administração, mas que ajuda a gente pra caramba, tá? E o que eu venho, né, nós estamos indo para o nosso quarto encontro, o que eu venho tentando fazer com vocês aí é acelerar o processo, né, de mudança mental e cultural, né, de vocês, para que, né, vocês tenham mais familiaridade com, né, os chamados os produtos acadêmicos, com o tipo de atividade que a gente realiza e como que a gente, né, não só familiaridade, né, essa é a primeira parte, mas no segundo momento que vocês efetivamente comecem a produzir, né, um texto acadêmico, um texto científico de qualidade. Nada que eu vou fazer propaganda do fim, né, mas não precisa, a gente precisa fazer. Um pouquinho, né, cenas do capítulo anterior, né, o que a gente passou já. A gente começou tratando um pouquinho sobre o que é a comunicação científica, né? Para fazer isso, eu tive que falar um pouco com vocês também sobre método, né? Sobre a origem do processo. Deixa eu ver aqui nossos horários, né? Falamos de avaliação. Não está apresentando, né? Então, peraí, gente. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Apareceu para vocês agora? Não, ainda não. Pois é. Algum probleminha aqui, gente. Dá um minutinho aqui que a gente vai... Minha rede deu uma oscilada aqui, acabei de voltar. Deixa eu ver aqui. Agora começou. Agora começou, né? Então tá, foi a minha rede aqui que oscilou. Joia. Pois é, porque eu não estava vendo aqui também no meu retorno. Deixa eu só conferir aqui o meu retorno, que eu preciso me ver também. Que é bem estranho quando a gente não... Vocês estão vendo o PowerPoint, mas não estão me vendo, né? Na verdade, está só como apresentação de Marcelo, mas não tem a sua tela ainda não foi apresentada. Tá, então deixa eu parar tudo. Marcelo, só para descontrair, eu espero isso não acontecer com a gente na hora da apresentação do Alisson. Mas pode acontecer, gente. Vocês têm que estar preparados para tudo. Não, pelo amor de Deus. Tem que estar preparado para tudo. Isso assim é igual os alunos de graduação
Vamos lá, vamos começar do começo. Acho que o problema é essa segunda sala aqui. Vocês me veem na câmera agora? Na câmera, sim. Na câmera, sim. Então tá, beleza. Se eu sair da outra sala aqui, eu acho que estava dando algum conflito. E vamos compartilhar, que a apresentação aqui é importante. Isso é igual ao aluno de graduação que vem para o seminário, a gente pede para eles assim, olha, manda por e-mail, né, para eu ter a comprovação de que você fez o trabalho, né, para não precisar imprimir, e depois vocês, né, e vêm apresentar. Aí eles chegam para a apresentação assim, professor, eu falei, gente, instala aí, pode instalar aí o arquivo e fazer a apresentação de vocês. Professor, não trouxemos um arquivo não, a gente já mandou por e-mail para o senhor. Eu falei, tá, mas o computador que eu uso para trabalhar em casa não é o mesmo da aula, né? Quem disse para vocês que era isso, né? Então, assim, acontece muito. O pessoal da graduação que é mais desligado, né, dessas coisas, desses protocolos, né? Vocês aí já estão mais acostumados, né? Vai fazer uma apresentação vá no computador, no pendrive, no e-mail, né? Tem que estar pronto para tudo. Vocês veem agora a apresentação? Sim. Sim, né? Veio a apresentação, me vem. Aí agora vamos tocar. Então, deixa eu entrar novamente na sala aqui para ter o meu retorno. Tinha alguma coisa esquisita, porque eu não estava conseguindo também me ver. Agora até eu me vejo. Excelente. Excelente. Então vamos lá. Bom, estava falando com vocês um pouquinho, né, da trajetória do nosso curso. Ele passou as linhas, horário, avaliação, aquele negócio, aquele blá blá, né? Fizemos os conceitos iniciais do blá blá contextualizador, né? Tem uns blá blá que não são importantes, mas esse é um blá blá importante. Falamos um pouquinho aqui do método científico, etc. Né? E chegamos nessa rodinha aqui, que é a trajetória que a gente vai ter ao longo do curso. Tá? A gente olhou, né, principalmente na segunda aula, a questão da coleta, né, de informações, né, as bases científicas, etc., as bases de comunicações científicas, né, ou acadêmicas, como a gente chama lá, né, um pouco como fazer a pesquisa, os booleanos para pesquisa, etc. Tá? Quer dizer, hoje a gente vai olhar um pouco mais essa parte de organizar e analisar as informações. Avançamos mais aqui, né? Falei isso aí, né? Continua a história aí que o tal do paper é a nossa moeda, como é que o nosso mundo funciona, as partes do nosso curso, né? E aí eu vou pular aqui do coleta. Deixar preparado para a próxima parte, quando a gente chegar lá. Tá? Hoje, na verdade, assim, eu tenho algumas coisas da primeira aula que ficaram pelo caminho e que eu queria falar com vocês, né? Acho que eu vou adiantando logo essas coisas. Estava agora aí, acordei, entrei no chuveiro assim para dar a ligada de novo, né? Tomei já um meio litro de café aqui, né? E falei assim, não, peraí, tem algumas coisas que são primordiais para a gente começar o nosso encontro, né? Lembrei de duas coisas. Primeiro, o Sci-Hub e a segunda, o Qualys. Né? O Qualys até eu poderia falar mais para frente, mas eu já vou dar logo o recado para vocês já ficarem com essa mensagem de manhã. Tá? Na verdade, assim, para explicar essas coisas, eu preciso voltar num outro conceito que ele é novo. Existe um modelo de operação que vocês estão começando a pescar, a familiaridade com eles, etc. Basicamente, né, tem dois modelos, que a gente chama assim, de um modelo fechado e de um modelo aberto. O modelo fechado era o tradicional, essas editoras, junto com, né, associações acadêmicas ou com departamentos de universidades, organizavam o periódico, né, faziam ali toda a editoria de conteúdo, né, e esse periódico era, até no passado, produzido em papel, né, ou já versões híbridas, né, impresso e também online, agora basicamente são todos online,
né? E o acesso a essa produção não era aberto, né? Ou seja, você não pagava para publicar, né? Quer dizer, eu quero publicar na revista, pensar aqui na Research Policy, que é uma das revistas mais conceituadas aí na área de, né, de gestão da inovação. Eu não pagava para publicar nela, estava a escrever meu trabalho, fazer a submissão, né? O trabalho ia ser avaliado, etc. A gente vai olhar esse passo a passo todo da produção científica mais adiante, no nosso último encontro, se eu não estou enganado. E aí, a partir disso, né, meu trabalho, ok, foi aceito, foi considerado de qualidade, a temática é relevante para a revista, está aprovado, vai para a publicação, né? A outra pessoa que quer acessar o meu trabalho, a opção que ela tinha era de comprar, né, o artigo, comprar o acesso. E aí você tinha vários, né, você tinha um modelo de negócio que a ponta pagava para acessar, basicamente como a gente faz aí hoje com a maior parte dos produtos de consumo, né? Quer dizer, a gente paga por ele. E aí tinha, né, pagamentos que poderiam ser pontuais, né, ou seja, por artigo, né, pagamentos às assinaturas, né, assinaturas anuais, bianuais, etc., né, e os pagamentos feitos por pessoa física ou por pessoa jurídica. Então, eu sou uma universidade de ponta, eu sou lá, né, sou Harvard, eu sou a USP, a Unicamp, eu quero ter acesso à Research Policy, eu vou lá, faço uma assinatura junto da editora, né, a Elsevier, e disponibilizo isso para os meus pesquisadores, né? Antes era em papel, né? Então eu recebia lá a cada 3, 4 meses uma edição, eu colocava lá na biblioteca, na estantezinha lá, catalogava e colocava lá, né? Hoje online, tá? Esse é um modelo e é um modelo ainda predominante, bastante significativo para várias revistas. Tem um segundo modelo, né, mais recentemente começou a se pensar assim, olha só, mais recentemente, estou falando de 15, 20 anos, a ciência ela é feita essencialmente com dinheiro público, né? O acesso a esse conhecimento gerado com recurso público deveria ser público, né, para que os pesquisadores, os outros pesquisadores, os jovens pesquisadores, né, tivessem acesso a esse conteúdo, né, e conseguissem fazer o avanço mais rápido da ciência. Então, ou seja, o modelo de negócio dessas revistas começou a mudar, né? Elas passaram a disponibilizar parte do seu conteúdo com acesso livre, né? Só que aí tem a história, alguém tem que pagar a conta, né? Não tem almoço grátis nesse negócio. Tem um custo, e que ele não é pequeno, né, de você passar uma publicação para colocar ela no ar, tá? Em muitos casos, se vocês entrarem aí em várias revistas, elas são custeadas por associações, né, científicas ou profissionais. Então tem uma associação, né, parte das atividades daquela associação é a promoção, né, da difusão da atividade científica, né, então ela organiza eventos, ela organiza livros, né, coloca os seminários, gerencia projetos e, né, tem um periódico acadêmico e que, no intuito de ampliar o acesso das pessoas àquele conteúdo científico, ela deixa aquele conteúdo, né, liberado gratuitamente, tá? Por exemplo, o Journal of Innovation Science, o International Journal of Innovation Science, do qual eu sou editor associado, tem exatamente esse modelo, né? A associação, que é a International Association of Innovation Professionals, ela, né, tem cerca de 3.000 associados, tem um volume de receita, né, bastante significativo, né? Então, com essas receitas, ela mantém a estrutura dela, ela faz um evento científico anual, ela tem, né, aquelas newsletters, ela tem os grupos que atuam em temas de interesse comum dentro da grande área da gestão da inovação, que discutem, né, e ela tem o periódico acadêmico. O periódico hoje é operado pela Emerald, né, mas o acesso a esse periódico ele é completamente aberto.
E da mesma forma, se eu quero publicar nesse periódico, né, eu não pago nada. Tá? Agora, existem outros modelos, né? Esse modelo, certamente, atualmente, ele é o melhor, né? Quando tem alguém que paga a conta. Mas tem um outro modelo que está relacionado também aos autores pagarem, os autores ou a instituição, né, de autoria. Então, o outro, né, o journal de uma outra sociedade, de uma outra associação que eu faço parte, que é a Triple Helix Association, a gente tem lá o Triple Helix Journal, né, o Triple Helix Journal ele cobra uma taxa de publicação. Né, então, quando a gente vai submeter algum trabalho, a gente confirma que está ciente, né, que se o trabalho for aceito, tem uma taxa a ser paga. Hoje essa taxa são de 300 euros, não é barato. Né? Parte das universidades lá fora tem recursos, né, que permitem o pagamento dessas taxas, né, e elas entendem que é melhor que a taxa seja paga, né, e o trabalho seja de acesso livre do que o modelo, né, original, de não pagar nada, né, e o trabalho ser de acesso fechado. A ideia aqui é que o trabalho sendo de acesso livre, mais pessoas vão identificar nas suas buscas via, né, Web of Science, Cielo, Scopus, né, e mais citações esses trabalhos vão receber. E esses trabalhos e as revistas são avaliadas essencialmente em função das citações que elas recebem. Né? Quer dizer, óbvio que tem algumas medidas, né, de download, de visitas ao site, etc., mas a principal, né, vamos dizer assim, o principal instrumento de validação da qualidade acadêmica daquele conteúdo é o volume de citações, né, que é essencialmente o que a gente vê quando a gente olha aqueles perfis acadêmicos, né, como o Google Scholar, né, quando você vai lá e olha o perfil do autor, né, você vê o número de citações que cada artigo dele recebe. Tá? Esse número de citações, ele se reflete para a gente de várias formas. A Thomson Reuters, né, na verdade, é um conglomerado aí de mídia que também atua na área acadêmica. Vocês conhecem certamente a agência de notícia Reuters, né? A Thomson vem de uma tradição de publicar livros, depois entrou nessa área acadêmica, e depois as duas se fundiram. Eles têm um journal, como é que é? Eu esqueci o nome dele agora. Que basicamente ele é uma coletânea, ele coleta essas informações das citações dos outros periódicos e cria um chamado, né, fator de impacto. Né? Acho que é Journal of Factor Impact. E ele publica aquilo, mais ou menos, publica aquilo anualmente, e ali a gente tem, né, um ranking das revistas por área do conhecimento, né? E ali quem são citadas, quais não são, etc. Tá? Então, assim, né, na verdade, é até uma discussão que aparece no dia de hoje, mais lá para frente, na hora de você selecionar, né, o que você coleta numa pesquisa que você faz numa Web of Science da vida. Né? O que eu seleciono para ler? Né? Você tem que selecionar as coisas que tenham mais qualidade. Como é que eu identifico a qualidade das coisas? Né? Via o fator de impacto. Tá? Isso aqui no Brasil tem um rebatimento que vocês certamente, né, conhecem, já ouviram falar, que é o tal do Qualis. Né? O Qualis é uma métrica que foi criada pela CAPES para fazer também avaliação de periódicos. Tá? Mas o Qualis ele acaba tendo uma outra função bastante importante, que é também fazer parte da avaliação. Tá? Por que isso? Deixa eu ver se está faltando. Não, está faltando nada. O Qualis, na verdade, assim, como boa parte das revistas não estão em português, não são internacionalizadas, etc., a CAPES ficou com uma dificuldade, né, em avaliar o que os autores brasileiros, o que os cientistas brasileiros estavam publicando. Se você publica num jornal internacional que tem, né, fator de impacto, que está na Web of Science, beleza. Né, mas essa não é a realidade da maioria de nós. Né? Quer dizer, a gente publica, né, revistinhas aqui, locais, nacionais, e não tem demérito nenhum em fazer isso. Né?
Existem até discussões, às vezes um texto publicado em português numa revista, né, de fácil acesso nacional, ele acaba tendo muito mais impacto do ponto de vista de prática da ciência, de às vezes, do que uma publicação em inglês publicada num jornal internacional de acesso pago. Porque as pessoas têm dificuldade de ler inglês, têm dificuldade de pagar para ter o acesso, né? Então, assim, mas, tirando essa discussão, né, a CAPES ela ficou com um problema na mão, que ela falou assim, como é que eu avalio a pós-graduação e as publicações brasileiras, né, se nem todo mundo está nesse fator de impacto? Eu tenho que criar uma métrica local. E aí, basicamente, o que ela fez foi isso. Ela pegou né, os comitês de área, criaram uma série de critérios, né, e aí ela tem o Qualis. Vocês, né, provavelmente já devem ter acessado lá, a página periódico capes.gov.br. Lá você tem, né, o Qualis, ele era atualizado a cada 4 anos. O último, né, o mais atual é o de 2016. E aí você tem as redações, né, você tem artigos considerados de ponta, né, que são os A1, A2 e os B1, né, as revistas consideradas de ponta, e as outras categorias, né, vai de B2 a B5, e tinha uma categoria C, mas que agora ela já não existe mais. Com isso, a gente conseguia, né, classificar. Quando também a gente vai submeter um artigo, a gente vai olhar e fazer, peraí, esse artigo, o quão ele é bom, o que ele tem de novidade, né, quem que eu quero atingir, né, e aí você vai olhar o Qualis das revistas. Tá? É interessante porque, assim, a ideia era avaliar artigo, mas você não consegue atribuir uma métrica individual para cada artigo, então você acaba fazendo uma métrica para a revista inteira. Tá? Quer dizer, então, isso é a mesma coisa no fator de impacto. Você reúne, né, debaixo do guarda-chuva da revista, todas as que aquela revista recebeu durante um período. Então, a ideia, basicamente, no caso do fator de impacto, é número de citações recebidas, por exemplo, nos últimos 2 anos, né, dividido pela quantidade de artigos publicados. Então, se o journal tem um fator de impacto, por exemplo, acima de 1, né, ou seja, ele recebeu, né, na média, pelo menos uma citação para cada artigo, né, por ano, né, ele, né, começa a ser um journal relevante. Tá? Então, já é um número bem, né, já é um número significativo. Tá? Essa métrica ela tem N variações, tá? Não é algo trivial da gente calcular, né? Mas óbvio, tem alguém que faz isso para a gente, beleza. Né? Obviamente, os journals que têm o melhor fator de impacto, eles anunciam isso, então fica fácil para a gente saber. Né? E rebatendo um pouco no Qualis. Vale ali para os extratos mais altos, né? Para os extratos A até o B1, uma das métricas é exatamente o fator de impacto. Qual é o fator de impacto internacional daquele periódico? Né? Para o extrato B, né? Para as revistas que não estão, né? Não tem esse fator de impacto internacional, ele tem lá outras métricas e acaba classificando a revista. Tá? E aí, saber essa classificação, ela é importante na hora de fazer algumas buscas. Claro que a primeira percepção da gente é, eu quero trabalhar com artigos A1 e A2, vou fazer meu recorte por aí. Tá? Se você faz seu recorte por aí, ok. Mas você tem que entender também um pouquinho qual é a área da ciência, qual é a sub-área, né, o que acontece ali com aqueles periódicos, etc. Tá? Então, vou comentar, por exemplo, da minha área, né, de gestão da inovação. A gente acaba tendo periódicos que eu vou chamar assim tem periódicos nacionais que eu colocaria como de terceira linha, né? Quer dizer, são periódicos em português de comunicação local que fazem trabalhos essencialmente com estudos de caso, etc., com literatura, né, com boas revisões de literatura, etc., mas nada muito de ponta. Você tem journals de segunda linha, que seriam os brasileiros que já estão internacionalizados, publicam em inglês, né, pegam trabalhos mais relevantes, e os internacionais, que são de segunda linha.
né? E você tem o jornal de primeira linha, que são aí os internacionais, publicados em inglês com alto fator de impacto, né? O salto entre cada uma dessas categorias, ele é muito grande, né? Então, assim, e aí vamos pensar, a área de inovação, ela é uma área central da ciência, né? Onde que ela está enquadrada? Tá? Então, assim, você, né, no campo da administração, né, a gente tem tem diversas áreas, né, operações, etc., administração pública, finanças, né, a gente tem uma área de estratégia, tá? E tanto inovação quanto empreendedorismo são subtemas dentro da área de estratégia, que é uma área enorme. Então, ou seja, não é uma área, né, quer dizer, no âmbito da ciência que tem uma relevância, né, tão grande, ou que tem ainda se caracterizado como, né, uma área de conhecimento principal da ciência, né? A gente é uma sub-área dentro, né, do campo da estratégia. Quando você vai olhar a economia, a mesma coisa. Você, né, tem economia, tem um monte lá também, finanças, economia internacional, macroeconomia, micro, e você tem uma área lá que se chama economia industrial, né, que ela é derivada da microeconomia, né? As discussões de gestão de tecnologia e inovação estão dentro dessa área também de economia industrial. Quando você vai olhar engenharia de produção, é a mesma coisa. Você tem, né, engenharia de produto, engenharia de processo, né, você tem lá uma leva de áreas. Quer dizer, dentro de engenharia, de engenharia de produto, tem área lá de desenvolvimento de novos produtos, e inovação está dentro desse negócio aí. Então, ou seja, quando eu vou olhar um journal, eu não posso esquecer essas relações, né? Vai ser difícil, até existe, por exemplo, International Journal of Technology Management, né? Ele é um journal internacional, top, com fator de impacto alto, tem qualis alto aqui no Brasil também, né? Mas eu, para chegar nele, preciso remar muito, né? E, quer dizer, eu não sei, dependendo do tipo de pesquisa que a gente faça, se é interessante para esse journal publicar esse tipo de pesquisa. Certamente hoje uma pesquisa sobre desenvolvimento, algum tipo de produto ou processamento, né, para a vacina da Covid, por exemplo, é um tema que está em voga, né, e que tem contribuições a acrescentar e que seria de interesse. Mas a minha pesquisinha aqui sobre parque tecnológico no sul fluminense do estado do Rio de Janeiro provavelmente é algo que não interessa a esse periódico, a não ser que tenha, né, que eu tenha achado alguma coisa aqui, né, por exemplo, propus um modelo para fazer a gestão de parques ou para constituir parques e que aquilo é aplicável no mundo inteiro. Aí é algo que talvez interesse esse periódico publicar, né? Então, assim, estou contando essa história para vocês entenderem que óbvio que a gente faz um corte, em geral, pelo qualis e pelo fator de impacto, né? Então a gente quer pegar os artigos que tenham mais citações, que são mais referenciados, né? Mas em algum aspecto a gente não pode esquecer aqueles artigos ali, às vezes B2, B3, né? Em função da área que a gente está trabalhando, né? Então, por exemplo, o Brasil hoje tem um volume de publicações internacional significativo, né? A gente, se eu não estou enganado, acho que são 50 ou 60 mil artigos ano que a gente publica, que são indexados. Nós estamos em 13º lugar no mundo nesse processo, que é razoável aí, em função do tamanho da nossa economia, ou seja, a gente gera um volume de conhecimento que é interessante, mas boa parte desse conhecimento ele se aplica a questões nacionais, né? Então, questões da agricultura brasileira, do etanol, né, questões sanitárias, e acabam sendo publicadas em periódicos brasileiros. Por quê? Porque aquilo não é assunto para ser, né, discutido em periódico internacional, né? Entendeu? Então, assim, claro que há algumas áreas da ciência brasileira, elas são bem internacionalizadas, né? Por exemplo, a física, a matemática, odontologia, por exemplo, essa área de implantes ortodônticos, o Brasil tem liderança no mundo, então, hoje, pesquisadores brasileiros participam desses periódicos internacionais, e como o Brasil é entendido como a ponta, né, como um dos países de ponta nesse assunto, aí sim, os artigos, né, de assuntos, de temáticas locais acabam tendo visibilidade internacional,
né? Mas em algumas outras áreas, não. Por exemplo, administração pública, que é a área onde parte considerável de vocês vai estar atuando, né? Os trabalhos de vocês vão estar por aí. Em geral, ela é muito localizada por países. Ela tem sua especificidade, né? Às vezes até interessa para um periódico internacional publicar alguma experiência, né, sobre o Brasil, né? Então, por exemplo, uma área que a gente é conhecida internacionalmente é a corrupção, né? Então, se a gente tem algum caso, né, alguma experiência de combate à corrupção que seja relevante, né, do ponto de vista de administração pública, uma legislação, né, uma experiência, etc., isso certamente vai ter interesse para publicação internacional. Agora, se é um estudo de caso sobre, sei lá, a Lava Jato, isso não interessa, né? Talvez interesse localmente. Então, é sempre importante relativizar um pouco essas coisas, tá? Para a gente pegar o que é certo, o que interessa de fato para a gente. Tá? E aí, deixa eu descompartilhar aqui minha... Também quero... É um parênteses, é um negócio que eu nem devia mostrar para vocês, né? Mas é melhor a gente mostrar logo do que vocês descobrirem isso sozinho depois. Lembra que eu estava falando dos modelos de negócio? Né? Como é que é? Modelos de negócio dos periódicos? Certamente ainda existe um volume significativo de periódicos que o acesso não é livre. Tá? E aí, o que interessaria para a gente né, eu fiz a minha pesquisa lá via periódicos CAP, cheguei lá no Web of Science, né, como é que eu estou com uma dificuldade aqui, eu vou abrir nessa janela mesmo, se ele me permite. Voltando à história. Quer dizer, assim, eu faço minha pesquisa lá no periódico CAPES, entro lá na Web of Science, pesquiso um artigo, tá cheio aquele artigo que é exatamente o que eu estou pensando em pesquisar, né, que vai ser super importante para a minha dissertação, e ele é um artigo 1 a 1 desse aí internacional, né, de um periódico super importante. Mas eu vou lá e acabo que eu não tenho acesso, porque nem a CAPES assinou aquele periódico, né, e ele não está disponível. Né, e a gente não tem recurso aqui para comprar. E aí você vai ver, eu podia comprar o artigo, mas é 30 ou 40 dólares aí para eu pagar, né, será que vale? Né, eu quero olhar primeiro o artigo. Tá? Então tem um site na internet chamado Sci-Hub e ele faz, né, digamos assim, esse trabalhinho, né, para você. Isso aqui é pirataria, gente. Uma russa, junto com uma equipe dela, ela tinha esse problema aí, a Alexandra, ela tinha esse problema que a gente tem, né, de falar assim, olha, eu não tenho grana, né, por isso que eu tô falando que é pirataria, gente, mas eu tenho que mostrar, tá, qual é uma ferramenta que a gente usa, né, ela, né, tinha essa dificuldade de acessar os artigos, a instituição dela não tinha dinheiro para pagar, igual as nossas aqui, né, a economia russa é bem parecida com a brasileira, né, e ela deu lá o jeitinho dela, elas também têm uma cultura do jeitinho, né, tipicamente igual a nossa, né, e aí ela desenvolveu esse site, a entrada principal é essa, hoje, tem vários endereços na web, volta e meia muda o endereço, porque as grandes editoras, obviamente, estão pé da vida com ela, né? E ela desenvolveu alguma ferramenta de busca que ela consegue acessar os periódicos que são fechados, né? Copiar os arquivos, trazê-los para uma base deles que sabe-se lá onde é que está, né? E a gente acessa através dessa base. Tá? Isso aqui é uma ferramenta que acaba, numa situação de emergência, sendo útil. Né? Eu recomendo até o uso, mas no sentido da gente verificar, às vezes, se eu encontrei um artigo, eu preciso ver o artigo para ver se ele realmente me interessa. Eu olhei o resumo não está suficientemente
claro, eu quero olhar a literatura um pouquinho mais, quem que citou, quais são as referências desse artigo, você entra aqui, acessa o artigo, né, e depois, se for bom, efetivamente compra. Tá? Isso aqui também tem um outro aspecto, que é o quê? Às vezes você descobre, não é só um artigo, você descobre um autor ou um conjunto de autores que trabalham sobre determinada temática. E aí é importante, né, você olhar alguns trabalhos daqueles autores para até tomar a decisão. Eu compro o livro, né, ou eu compro os artigos. Né? Uma parte eu consegui no periódico CAPES, outra não. Pô, acabou de sair um negócio, né, um artigo novo. Então, assim, o Sci-Hub tem algum delay, né? Um artigo que acabou de sair ainda não está aqui. Leva aí, às vezes, 2, 3 meses para estar aqui. Tá? Em geral, a gente consegue localizar a partir do endereço da web do artigo original, mas a melhor forma de procurar é via o DOI, e eu vou explicar o que é o DOI para vocês ao longo do nosso dia de hoje. Tá? Então, basicamente, essa era uma coisa que eu queria mostrar assim para começar, tá? Coisas que eu achei que ficaram faltando, né, do nosso encontro, da nosso primeiro encontro, para a gente poder avançar, tá? Então, assim, né, introduzir o assunto, a gente esquentar, eu acabar de acordar, né, e a gente avançar. O que eu fiquei pensando obviamente, a gente tem, vocês já entenderam a história, né? Quer dizer, eu tenho palavras-chave, eu monto aquilo, né? Os meus temas de pesquisa, eu vou recortando aquilo, eu vou lá na base, busco, né? Pego os dados entre as bases, e aí o que eu quero mostrar hoje, né? Discutir um pouco com vocês é como organizar essas coisas, tá? E aí a gente tem uma série de ferramentas, né, para trabalhar esse tipo, o volume de conteúdo que a gente consegue buscar, tá? Eu sei que eu já adiantei um pouco esse assunto ontem, meio informalmente, eu não sei se eu ajudei vocês ou vocês, né? Eu espero conseguir consertar agora, porque eu mostrei lá um pouco sobre, né, bibliometria, né, feita lá no caso com o R, e eu mostrei, né, tinha um vídeo também do Zotero, que é uma dessas ferramentas, né? Então vou falar um pouquinho com vocês do Mendeley, do EndNote, né, do próprio Zotero, e a gente vai olhar também vou olhar alguns trabalhos feitos para que vocês possam entender também como é que usa isso na prática, tá? Essa apresentação do Mendeley, ela não é nova, né, mas ela é interessante, né? Eu estou vendo aqui que não está aparecendo maximizado e avançando para vocês. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Isso aqui é o tal do... É um arquivo de... agora foi. Sem maximizar funcionou melhor. Pessoal, basicamente, né, a gente tem uma agenda aí desse assunto do Mendeley, isso é uma apresentação oficial deles, e aí eu vou comentando algumas coisas que estão mais atuais. O que é o Mendeley? Na verdade, era uma necessidade que um conjunto de pesquisadores, essencialmente de universidades lá da Inglaterra, tinham de fazer o tratamento, né, dessa massa de publicações científicas que a gente né, trabalha para fazer um artigo. Né? Então, vou dar um exemplo aí real que está acontecendo comigo agora. Eu tenho um conhecimento bastante bom sobre a literatura de empreendedorismo, né? Mas empreendedorismo é um mundo amplo, né? Você pode estar falando de uma das sub-áreas é educação empreendedora. Certamente vocês já ouviram falar do livro do Segredo de Luiza, que é um livro, né, bastante, é um best-seller aqui no Brasil nessa área. Né? Tem o José Carlos Dornelas, que trabalha com isso, né, também, né, que propõe lá como é que você faz o plano de negócio, como é que você desenvolve a empresa, etc. Tem um lado, vamos dizer assim, psicológico e comportamental, tem um outro lado de ferramentas, né? Mas não existe, por exemplo, uma abordagem de educação empreendedora para negócios sustentáveis. Quer dizer, o que existe, em geral,
né, é uma abordagem, assim, você dá um curso de educação empreendedora, né, você dá um curso de formação de empreendedores, e no meio disso você tem um módulo que você fala de sustentabilidade, lá das ODS, da ONU, daquela tranqueira toda. Você não tem um curso formado do ponto de vista da sustentabilidade. E até é um tema de trabalho de um projeto que eu tenho hoje, de uma colaboração internacional com um colega lá da Noruega, que eles têm muito interesse, estão mais avançados do que a gente nesse tema, né? Então a gente vem trabalhando com a ideia de criar experiências, cursos, né, conteúdo para educação empreendedora, né, ou educação sustentável empreendedora. Então, obviamente, eu tenho que pesquisar sobre esse assunto, né? Então, eu vou fazer uma pesquisa sobre educação empreendedora, numa base dessas, para identificar um monte de coisa, e vou fazer uma pesquisa, vamos dizer assim, de educação para sustentabilidade. Vou nem falar de sustentabilidade como um todo, que aí vai vir mais 1 milhão de coisas, né? E aí eu vou tentar encaixar essas coisas, o que tem em comum aí, tá? Então, esse é o tipo de problema, né, que a gente enfrenta você tem ali 10, 15, 20 mil, né, itens para trabalhar, às vezes menos, você recortou mais, você tem 2, 3 mil itens, mas mesmo assim é muita coisa, né? Eu diria para vocês que 500 publicações já é muita coisa para se trabalhar, né? Porque efetivamente um trabalho, né, um documento que você vai constituir, seja uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, um paper, né, científico, não vai ter mais do que 50 referências. Assim, estou dando 50 como número geral, não é lei, não. Tá? Não vai ter mais do que isso, né? Então, como é que eu chego, né, nesses 50 que são efetivamente o conteúdo que me interessa? Recortar pelo Qualis é e pelo fator de impacto é uma forma, né? Mas o existe de conteúdo dentro desses artigos, né? Porque pode ser um artigo A1 maravilhoso, com de impacto altíssimo, internacional, tá? Que está falando que é do assunto de sustentabilidade, que trata de educação empreendedora, mas trata de uma experiência, sei lá, com animais na Austrália. E ali não tem contribuição nenhuma para a minha discussão. Então você descarta isso. Como é que eu descarto isso? Né? Então tem que analisar. E aí surgem ferramentas como o Mendeley. Tá? O Mendeley, depois eu volto nisso aqui. Basicamente, o Mendeley ele é um software para gerenciar, né, artigos científicos. É como se fosse um grande banco de dados em Excel, né, ou em Access, né, que permite que a gente consiga navegar entre os artigos, extrair informações, etc. Tá? Ele acabou se sofisticando, se transformando também em outras coisas, né? Ele acabou virando assim, uma rede, né, também de compartilhamento, de você fazer notas, de você editar artigos, né, de você fazer referências, né? Se criou uma comunidade, né, uma rede social nos moldes do ResearchGate, né, a partir do Mendeley. O Mendeley, recentemente, ele foi comprado por uma grande editora. Se eu não estou... Eu me esqueci agora qual era. E aí, deixa eu até olhar aqui, para dar a informação certa para vocês. Bom, mas basicamente, ele foi comprado pela Elsevier e está sendo acoplado a outras ferramentas também que existem. Então, eles largaram para lá um pouco essa coisa da rede social, porque o ResearchGate acabou, e o próprio Google Scholar acabaram se tornando dominantes, mas a função primordial dele vem sendo bastante trabalhada, tá? Que são exatamente a possibilidade de eu pegar as informações de bases de dados como o Web Science, Scopus e outras, né? Fazer uma filtragem lá, fazer uma pesquisa lá, né? Extrair essas informações de lá e jogar essas informações dentro dessa ferramenta. E aí trabalhar, né, vamos dizer assim, com uma amostra, né, dentro da ferramenta, que aí eu consigo classificar por autor, por períodos, né, por periódicos, eu consigo olhar
as informações e trabalhar melhor. Deixa eu voltar aqui. Uma das formas, né, uma das possibilidades, por exemplo, para o uso do Mendeley é exatamente, né, por exemplo, para quem pesquisa na área de música, que é você, né, construir um perfil musical, né, e aí se conectar, por exemplo, ao Last.fm. Last.fm é tipo, né, um grande, tipo o Spotify, o Deezer, né, é um grande banco de, né, de conteúdo musical, de música, né, de arquivos de música. Então você pode, por exemplo, né, se conectar a Last.fm, fazer uma pesquisa, né, sobre, eu gosto dos Beatles, né, quero ter uma base, quero fazer uma investigação sobre a criatividade ou sobre, sei lá, o amor na música dos Beatles. Então você vai fazer uma pesquisa, vai identificar as músicas dos Beatles, vai trazer essas informações para o Mendeley, né, e ali você vai fazer teus filtros. Eu quero saber em quantas músicas dos Beatles aparece a palavra, né, amor, no caso love em inglês, né, ou quantas músicas dessas falam sobre relacionamentos. Então você vai fazer suas buscas, você vai classificar, né, ouvir as músicas, etc. Tá? Então não é só para artigo científico, não. Achei esse exemplo super interessante, né, mas a ideia, né, fazendo a relação aqui, é que a gente tenha, né, uma biblioteca de artigos, pesquisadores, os artigos, as áreas, né, de conhecimento, e que a gente consiga navegar dentro dessas coisas. Basicamente, a carinha, né, do Mendeley é essa aqui. Eu vou mostrar, eu tenho ele aqui instalado, vou mostrar ele para vocês também. Esse aumento mais um pouquinho, sem ter que... Isso. Então, basicamente, você tem a possibilidade aqui de organizar suas coleções. Então, você cria aqui, né, como se você criasse um diretório, né, no Windows Explorer, e você organiza suas coleções de artigo, né, em função dos tipos de pesquisa que você está fazendo. Então, por exemplo, eu tenho a minha pesquisa sobre parque tecnológico, eu tenho a minha pesquisa sobre educação empreendedora, eu vou criando aqui, tá? Você pode, né, adicionar notas, né? Então você, por exemplo, clicou aqui num periódico, aparece aqui na direita toda a informação dele, e você pode aí ali adicionar notas. Ali esse artigo, gostei, não gostei, esse artigo entra na parte tal do meu trabalho, né? Você pode adicionar documentos, você pode, eu vi uma apresentação desse autor num congresso, ela estava disponível, você linka ela aqui, tá? Essa é a ideia principal aqui no painel central, quer dizer, você tem uma biblioteca mostrando todos os artigos, né? E você tem a possibilidade de trabalhar com filtros, né, os mais diversos, para fazer a tua pesquisa. Como é que você cria essa biblioteca? Você tem várias formas de adicionar, né? Primeira, né, e a mais, vamos dizer assim, a mais tosca, você pode adicionar manualmente. Você tem ali, adiciona manualmente, e vai aparecer com de né? Você vai informar o nome dos autores, título da publicação, né, aonde foi publicado, data de publicação, né? Os periódicos, em geral, eles têm volume e número, né? Então você tem desde periódicos que são mensais até periódicos que têm 1 ou 2 edições ou números por ano, tá? É razoável a gente pensar aí em periódicos bimestrais, trimestrais, quadrimestrais, é bastante razoável, tá? E aí você vai lançar essa informação toda aí, o identificador, quer dizer, se tem um link da internet, se está acessível, se não está, etc. Só que essa é a forma, vamos dizer assim, obviamente, mais trabalhosa, né? Se a gente hoje tem toda essa tecnologia disponível, a gente pode fazer de outras maneiras, né? O Mendeley tem a possibilidade de buscar dados automaticamente também. Deixa eu ver se tem aqui. É aqui que eu queria chegar. Ele tem a possibilidade, obviamente, você tem a possibilidade de fazer a pesquisa lá na sua base, na base que você escolhe, né? De lá você extrair a informação, né, e importar ela aqui, extrair um arquivo mesmo e importar ele aqui no Mendeley. Várias dessas ferramentas hoje estão online, então você acaba fazendo diretamente. Então, por aqui pelo Mendeley também, você pode fazer a pesquisa com palavras-chave,
né, ela ir buscar em várias dessas bases e trazer tudo para cá, tá? O que é importante aqui, né, também, além da questão da forma de avaliar o artigo, a forma de identificá-lo. Tá? A ciência, né, como eu comentei para vocês semana passada, ela precisa ter reprodutibilidade para ser reconhecida. Né? A gente só consegue, né, só reconhece alguma, vamos dizer assim, alguma abordagem, alguma forma de fazer alguma coisa como uma teoria, se ela é aplicável na maior parte dos casos. Né? Então, para eu conseguir reproduzir, né, eu preciso ter as informações de como aquilo foi feito. Tá? Então, essa é uma discussão bem complexa, bem profunda do campo da ciência. Né? A gente olha e fala assim, poxa, eu desenvolvi um modelo em laboratório, no nosso caso aqui, uma ferramenta de gestão, né? E eu vou aplicar aquela ferramenta de gestão, né, no mundo real, né, no nosso mundo, seja, né, de negócios aí, públicos ou privados, etc., né, no ambiente. E aí, dali eu vou extrair. Às vezes aquela ferramenta ela é específica por um limitado conjunto de situações. E às vezes não, ela é uma ferramenta que pode ser aplicada, né, de forma geral. Se ela é aplicada de forma geral, se ela traz conhecimentos por todo, aquilo é efetivamente reconhecido enquanto um modelo, enquanto uma teoria. Tá? Voltando à história aqui dos artigos. Da mesma forma como vocês fizeram lá seus né, ORCIDs, que a gente fala aqui em português, né, ou ORCIDs, como se fala lá fora, né, aquilo é a identificação única de vocês enquanto, né, pesquisador. Né, porque, como eu disse, né, Marcelo Amaral tem vários aí na praça, né, mas né, eu comentei com vocês, eu tenho um nome do meio que às vezes eu não uso, que em geral eu não uso, né, algumas publicações exigem o nome completo, e aí não tem jeito, outras não, em geral eu não uso, mas o meu identificador é o único. Né? Então, se a pessoa quer pesquisar todos os artigos do Marcelo Amaral, professor da UF, que mexe com gestão tecnológica, se ela pesquisar pelo meu ORCID, vai ser mais fácil, né, dela encontrar a minha produção. Né? Às vezes até o próprio Google Scholar, ele automaticamente vai buscar essas informações e ele traz informações que não são minhas, são de outros, né, Marcelo Gonçalves do Amaral, que tem por aí. Né? O Marcelo Amaral ou Marcelo Gonçalves, ele combina essas coisas. Né? E aí eu tenho que ir lá e excluir aquilo que falou, olha, peraí, não sou eu, né? Não vou aceitar que coloque isso no meu perfil. Da mesma forma, para publicação, existe um identificador único, né? Que é o chamado DOI, que é o Digital Object Identifier. Tá? O DOI, ele é um número único, como se fosse uma placa de cabo, né? Que é emitido, né, pela Crossref. A Crossref é uma associação internacional, né, de pessoas da área da ciência, né, da biblioteconomia, etc., né, que resolveu criar essa identificação. Então, o DOI, para a gente, ele é super importante, porque quando eu olho um artigo, né, quando eu encontro um artigo que me interessa, e eu vou olhar quem que ele referenciou, né, eu vou identificar esses outros artigos pelo DOI. E aí, na hora que eu vou buscar numa base, eu posso buscar pelo nome do autor ou pelo periódico, mas é muito mais rápido, né, se eu for buscar pelo DOI. Né? Então, por exemplo, eu peguei aqui da área né, de parques tecnológicos, eu acompanho o professor Albert Link, lá da Universidade da Carolina de Lanesboro. E ele, inclusive, é o editor do Journal of Technology Transfer, que é o principal veículo hoje nesse campo. Então, saiu um artigo novo do professor Link no JTT. Né? Beleza. Então, eu já acompanho ele, já monitoro ele, eu vou receber aqui no meu Google a informação que saiu esse artigo. Aí eu vou lá olhar o artigo. Aí ele faz uma citação, ele faz um estudo de caso específico, e ele cita um artigo de 2008, deixa eu pensar aqui, do Guerreiro e Urbano, são
dois autores espanhóis, o Davi Guerreiro é homem, o Urbano é mulher. Né? E eu olho assim e falo, putz, eu não conheço esse artigo, interessante. Né? Falando lá sobre o Parque Tecnológico lá da Andalucia. Estou inventando aqui, gente. Interessante, quero ver esse trabalho, porque eu já li outras coisas de Guerreiro Urbano e eles são bons, mas eu não conheço esse trabalho deles. De repente tem alguma coisa aí, né, como é a Espanha, uma região em desenvolvimento no sul da Espanha, que de repente se aplica ao trabalho que eu estou fazendo. Né? Então posso ir para o Google e jogar o nome inteiro do artigo deles lá, até achar, mas é muito mais fácil se eu jogar o DOI, porque o DOI só tem um, né, vai identificar o artigo. Né? E aí, idem, né? Eu posso cair, esse é um artigo de 2008 que foi publicado na Research Policy e não está disponível. No caso da Research Policy, eu tenho ela no periódico, a gente tem ela no periódico CAPES, então eu vou lá, entro no periódico CAPES e vou conseguir acessar. Né? Mas caso não sendo uma revista que esteja no periódico CAPES, aonde eu vou? No Sci-Hub. Né? E o Sci-Hub, ele aceita o DOI. Né? Então, também, assim, a melhor forma, inclusive, de procurar no Sci-Hub é com o DOI. Então, estou falando, né, não gastando um tempo, estou alocando um tempo do nosso encontro para falar do DOI com vocês, exatamente por quê? Porque é extremamente importante que vocês comecem também a escrever os trabalhos de vocês, né, fazendo as referências e colocando, né, o DOI, né, das publicações lá, tá? Porque para que amanhã, né, por exemplo, você mandou um artigo aí para um congresso ou para um periódico. Qual é a primeira coisa que o avaliador faz? Ele lê o resumo, ele vê quem são os autores, né, a filiação dos autores, né, ele olha o resumo, ele vai olhar o quê? A bibliografia, vai olhar as referências. Né? Eu pego uma dissertação para ler, sou convidado por uma banca sei lá, na Unicamp, na Federal Rural, aqui no Rio. Eu vou olhar, né? Eu já sei, quem me convidou para a banca é algum professor que, em geral, eu já conheço. Vai provavelmente me dar alguma introito sobre a qualidade do trabalho, sobre o esforço do aluno, etc. Né? Eu vou pegar o trabalho, vou começar a ler, quer dizer, eu vou ler o título, vou ler o resumo, né, para entender do que se trata, eu pulo direto para o final. Né? Entendido do que se trata o trabalho, quero ver as referências, que ali eu já vou saber a qualidade do que vem. Né? Se é um tema que eu conheço, eu vou reconhecer boa parte dessas referências, inclusive o que está faltando. Né? Se não for, né, eu vou aprender e vou marcar várias coisas lá para eu ler depois. Então, por exemplo, quando a gente participa de uma banca, monografia, mestrado, doutorado, o que for, a gente também aprende, porque a gente acaba se atualizando. Né? Porque a gente está vendo ali o que está saindo sobre um determinado assunto. Tá? Então, essas coisas elas estão todas amarradas. Voltando aqui, então, fechei o assunto do DOI, voltando aqui para o Mendeley. Tá? Então, assim, o Mendeley ajuda a gente a organizar essa coisa toda. Tá? O Mendeley, ele tinha essa carinha aí, eu já vou mostrar para vocês a carinha atual, mas é basicamente, né, uma ferramenta de busca similar em alguns aspectos à tela inicial do Google. Né? Quer dizer, você pode trabalhar com ele direto na web, você tem a possibilidade também de fazer download, né, da aplicação e instalar no seu computador, né, te dá mais autonomia para trabalhar. Tá? E aqui você vê, quer dizer, você tem a possibilidade de buscar, né, em diferentes portais. Vou voltar aqui que eu esqueci uma coisa. Além do DOI, tá? Quer dizer, o DOI é o que é o importante para vocês. Só para vocês saberem o que é esse PMID, a área de publicações médicas, né, de medicina, né, que é uma área muito relevante da ciência, e a gente, né, mais do que nunca está vendo isso agora, né, ele tem, né, uma associação, né, e que gera como é que é? Que gera um identificador único, que é esse PMID. Né? Por que isso? Por que eles não usam só o DOI também? Eles usam o DOI, mas eles têm uma outra publicação. Porque as publicações da área de medicina, né, e algumas áreas da ciência, como assim, biotecnologia, da própria biologia, algumas dessas publicações têm um formato diferente
né, dos formatos que a gente usa na maior parte, né, de ciências exatas, engenharia, ciências humanas e sociais aplicadas. Por exemplo, ensaios clínicos, né, testes de produtos que estão sendo desenvolvidos. Isso pode ser publicado, né, só que são artigos pequenos, cheios de número lá e praticamente sem texto. Aí eles criam essas classificações, né, dentro do PMID, né, para, em algum aspecto, não poluir o DOI. Tá? E tem uma outra ferramenta também, que é o RxIV, né, que tem um ID também. O que é essa plataforma? Isso é uma plataforma que a gente chama de pré-print. Né? É uma plataforma de artigos que ainda não estão publicados em periódicos. Ou seja, basicamente eu estou dizendo que é uma plataforma de artigo que ainda não é artigo. Tá? Por que o pré-print ele é importante? E aí tem N versões, essa base ela é essencialmente da área também de física e química, mas ela vem crescendo muito rapidamente. Né? Pensa essa situação agora da Covid. Né? É um campo da ciência, ele está dentro, né? Tem impactos em diversas áreas da ciência, né? Medicina, biologia, farmacologia, química, né? Psicologia, então, economia, tá? E você está analisando impactos, você está produzindo ali conhecimento novo. Nós temos um ano aí de pandemia, quer dizer, nesse período tem muita gente fazendo pesquisa sobre esse assunto, tanto até que já fizeram aí meia dúzia de vacina. Né? O tempo que leva para um artigo ser publicado, né, porque você tem que fazer um manuscrito dentro da estrutura, encaminhar para a revista, né, ela tem um processo de revisão, ela tem um processo de avaliação pelo comitê editorial, depois ela tem um processo de revisão dupla por pares, tem revisão até ele sair publicado, leva pelo menos um ano, às vezes mais. Eu estou com um artigo aí tem mais de 2 anos. Tem 2 anos que ele está aprovado. O processo inteiro levou quase 3. Então, assim, obviamente, quando esse artigo sai publicado, ele perdeu já um pouco da novidade dele. Né? Se ele é um estudo de coisas que já aconteceram, ok. Mas se ele é um estudo de coisas que estão acontecendo e que ele pode contribuir para a ciência, né, o ideal é que ele seja publicado o mais rápido possível. E aí surgiram essas plataformas, essas bases também, que a gente chama do pré-print, que são pré-publicação. Né? Então, ou seja, é um artigo que está em elaboração, que ele não está ainda, né, às vezes, pronto para publicação, né, mas que ele tem resultados importantes, ou que aqueles autores estão disponibilizando ali para discutir o artigo. Né, ou para os resultados que foram encontrados, ou ainda para discutir os artigos. Tá? Então é interessante, dependendo do tema que vocês estejam trabalhando, né? Eu acho que no caso de vocês, ninguém vai ter isso, mas de utilizar também bases de pré-print para buscar artigos que estão a caminho de sair. Né? É um pouco assim como o jogador de futebol. Né? A equipe lá estrangeira, lá, o Liverpool, o Manchester United, vem, o Real Madrid, quer comprar um jogador brasileiro. Então tem um olheiro aqui que acompanha os jogos da primeira divisão, né, dos 20 clubes aqui principais do Brasil. Né? Aí tem um outro que é mais esperto, o Barcelona, né, fala assim, não, peraí, por que eu vou olhar o jogador só quando ele está pronto? Quando ele tem mais de 18 anos, que ele vai profissional. Eu vou olhar as categorias de base, quando o jogador está em formação. E dali eu vou comprar provavelmente mais barato. Né? Tem vezes de errar, né? De pegar um jogador que ainda não, que acaba não se tornando, que tem potencial, mas não se torna um bom produto, né? Um bom profissional. Mas eu tenho a possibilidade de pagar barato, né? E de conseguir, né? Acesso e ter ganhos maiores. Né? No caso aqui do pré-print é um pouquinho nessa lógica, quer dizer, não de ter ganhos, né, mas no caso de eu estar acessando mais cedo o conhecimento científico que está ali ainda em desenvolvimento. Porque às vezes eu estou também fazendo um trabalho que está na mesma linha.
né? E aí eu acompanho essas bases, tá? Eu tive já uma experiência de publicar num pré-print, é interessante. A gente tinha um artigo sobre uma experiência de aprendizagem, e é interessante porque, quer dizer, as pessoas começaram a ler, né, pessoas que pesquisam na área, e aí quando o artigo saiu publicado, ele rapidamente começou a ter citações. Tá? Mas aí também é só uma coisa, uma curiosidade. Bom, mostrei aqui a carinha geral do Mendeley, falei das bases, né, as ferramentas de importação, quer dizer, você faz a pesquisa, né, e importa diretamente. O gerenciamento da biblioteca, e aqui é um aspecto que eu faço, assim, um alerta para vocês, se alguém se animar realmente de trabalhar com isso, tá? Eu acho que assim, acelera muito depois o processo de escrita, tá? Obviamente, esse início tem uma curva de aprendizagem aí, né? E eu relato coisas que já aconteceram comigo, que é o quê? Eu tenho uma base criada, aí eu vou atualizar aquela base. Então, eu volto a fazer pesquisa sobre aquele tema. E aí eu trago novas informações para misturando, às vezes, temas ou coisas repetidas ou recortes que eu já tinha feito. Então, às vezes, é importante você, né, separar essas bases. Olha, eu tenho uma base de pesquisa sobre interação universidade, empresa e governo, que ela foi realizada em junho de 2019. Ok, criei um diretório, joguei aqueles artigos todos lá, etc. Né? Eu quero atualizar a minha pesquisa. Você tem duas possibilidades. Uma, você faz do zero de novo, né, com um dado de março de 2021, né, e cria lá outro diretório, importa tudo de novo, etc. Né? Ou você faz só o período entre, né, julho de 19 e março de 21. Né? E aí importa isso na base que já existia. Então, assim, o cuidado, né, na gestão para depois você não ficar com uma base cheia de coisas ali que você já não sabe mais nem o que é. Porque isso certamente vai te dificultar o trabalho depois. O que o Mendeley permite para a gente também, né? Quer dizer, o Mendeley ele traz também os arquivos PDF anexados quando eles estão disponíveis, né? Então isso permite que a gente visualize os artigos dentro da plataforma, né? Que a gente marque os artigos mais relevantes, que a gente marque o que está lido e o que não está lido, né? Que a gente faça filtros, né? Eu quero, então, vou escrever um capítulo agora sobre triple helix, eu quero me aprofundar na literatura do Etzkovitz e do Leidersdorf, que são os dois autores principais. Então você recorta, né, esses dois autores e pum, e vai olhar isso. Né? Ou então assim, não, eu estou olhando sobre gestão de ambiente, né, o principal journal é o Journal of Technology Transfer, eu baixei ele inteiro, eu quero fazer uma análise bibliométrica com base no Journal of Technology Transfer. Beleza, recorta pela publicação, né, e vai trabalhar. Tá? Obviamente, você tem, né, ferramenta de busca dentro do próprio, da própria ferramenta, né, do próprio Mendeley, né, a busca que a gente está acostumado, que a gente faz dentro do computador da gente, que a gente faz na internet, né, porque às vezes você tem um tema geral, né, mas você quer pesquisar algo específico. Né, e aí você utiliza essa busca, né, e aí, obviamente, você tem a possibilidade de abrir, né, você tem um visualizador de arquivos PDF ali dentro, né, e aí você pode fazer notas. Então, por exemplo, isso aqui seria, né, quem usar bem, seria uma ferramenta excelente para você fazer, né, teus próprios comentários e começar a selecionar a literatura. Você pode anotar, marcar, basicamente tudo que a gente faz num arquivo PDF, né, geral, tá? E, obviamente, você tem aí todo o teu processo de gerenciar pastas, né? Você pode, assim, por questões até de segurança, né? Quer dizer, gerar no teu HD um arquivo, um diretório, botar esses PDFs todos lá, a partir dali você faz um backup, né, num Google Drive, coisas desse tipo, tá?
esse é outro aspecto extremamente importante para vocês que estão fazendo, né, a pós-graduação. Vou contar um caso rapidinho aqui de uma colega do departamento de direito nosso aqui, né, ela é bem mais nova aí do que eu. Ela teve uma ascensão muito rápida, assim, na carreira acadêmica, fez um mestrado pela UF, fez um mestrado lá em Direito, lá em Niterói, passou no concurso para cá, né, e enquanto ela estava fazendo o doutorado, ela teve a oportunidade de fazer o doutorado, o sanduíche de ir para fora do Brasil, né, ela foi para a Espanha, dentro dos convênios que a gente tem lá com a Espanha, né, e aí ela voltou para o Brasil, já professora da UF, ela mora aqui até mais ou menos aqui perto de mim, né, e um dia ela estava em casa, né, organizando com o computador dela. Então ela estava em cima da mesa com, né, o desktop, o notebook e o HD externo. E ela estava exatamente o quê? Usando o HD externo para fazer um backup do notebook, né, e dali atualizar o backup do notebook dela com toda a pesquisa de campo dela, com as informações que ela coletou na Espanha, né, documentos que ela acessou, as versões do trabalho dela, e dali depois ela ia jogar aquilo no desktop também para ter uma redundância, né. Ela foi tomar um banho enquanto estava esse processo, né, de copiar arquivo, que vocês sabem que demora um pouquinho. Um sujeito, né, um meliante, pulou o muro da casa dela, né, e levou o computador e o HD, levou o notebook e o HD dela. Ou seja, ela foi roubada dentro de casa, né, e ela perdeu parte considerável, né, do material de trabalho dela. Né. Então, assim, esse tipo de coisa, por mais... Eu diria, se alguém me contasse essa história, eu falaria, o professor está inventando. Não, mas eu conheço a pessoa, posso dar referências para vocês, né, e perguntar para ela. Esse é o tipo de coisa que acontece na vida, né? Você deixa um computador no carro, sai da faculdade, sai do trabalho, né, vai no mercado, no carro, o carro é roubado, né, ou você é roubado, assaltado à mão armada, né, esses equipamentos nossos, eles têm um certo valor, né, quer dizer, então, assim, hoje tem um elemento central para nos ajudar nessas coisas todas. Antes era o pendrive, o HD externo, etc. Hoje é a nuvem, né? Então, assim, se vocês não trabalham com ferramentas como o Dropbox, como o Google Drive, né, pelo amor de Deus, comecem a trabalhar já, né? São de hoje, assim, instalar, né, um negócio. Eu tenho um caso que aconteceu comigo na minha dissertação de mestrado, isso no doutorado, isso foi em 2001. Nessa época a gente não tinha essas coisas, a gente usava o pendrive, né, para transportar. Mandava até um e-mail com os arquivos, etc. O que se recomendava na época era você ter 2 HDs no computador, né, então você tinha um HD com sistema operacional, né, e você tinha um HD de informações, né, porque o Windows volta e meia dá uns probleminhas, né, a gente precisa atualizar, a gente precisa formatar o HD, essas coisas, vocês sabem. E aí eu fui formatar, eu tenho alguma familiaridade em mexer com isso, em montar computador, etc. Né, hoje menos, mas na época tinha bastante. Né, e eu fui formatar o meu HD, o meu C. Né, e o computador entendeu que era para formatar o C e o D. E ele formatou os 2 HDs. Né, então, eu tive que fazer uma recuperação de dados, né, do segundo HD para conseguir recuperar boa parte dos meus dados. A minha sorte tinha versões também no pendrive, tinha versões que eu tinha mandado para o orientador de trabalhos, etc. Mas eu perdi algumas coisas nesse processo aí que não foi legal. Tá? Inclusive alguns trabalhos de mestrado, algumas coisas que ao longo do caminho. E perdi tempo, né, que é uma coisa que a gente, né, que a gente não tem. Tá? Perdi tempo, né, você entra em parafuso na hora, aquilo acaba, ou não acaba o seu dia, acaba a sua semana, né,
Na época tinha uma ferramenta da Norton de recuperação de dados, aí você vai ligar para a empresa, vai ver, custa uma fortuna, você mandar o HD para uma empresa para fazer recuperação de dados, né? Então você tomar essas precauções ajuda bastante, tá? Gente, computador com senha, né? Para que não mexam do nada no seu computador, porque às vezes não é nem de má fé, né? É um filho que quer entrar para brincar, para jogar, né? Né, o parente, é o cônjuge, né? Que é preciso usar o computador e que acaba apagando sem querer um negócio lá que é importante para a gente. E principalmente hoje, nuvem. Eu gosto bastante do Dropbox, acho que ele é bastante, vamos dizer assim, seguro e rápido, tá? Mas ele tem um limite, né? A gente tem que pagar para usar mais, então dependendo do volume de informações que você tenha, não é adequado. O Google Drive ele é bastante interessante também, né? A ferramenta a gente usa, principalmente que a gente usa aqui na UF hoje, por conta da vinculação do Gmail, a gente tem um Google Drive basicamente sem limite de armazenamento, né, no ID UF, a gente usa tudo lá, né, e aí você baixa a aplicação, conecta ela no teu Explorer, para quem usa Windows, para quem usa Mac lá no Finder, né, e a gente consegue navegar, né, e a gente acaba trabalhando o tempo inteiro com os arquivos estando online. Isso acaba sendo também uma facilidade, né, para quem tem aquele tipo de atividade. Olha, durante o dia eu estou no escritório, eu estou no IF lá, eu estou na universidade, né, e à noite eu trabalho em casa, né, ou que você, né, você trabalha de máquinas diferentes. Tá? Então dá, por exemplo, sobrou um tempinho lá, eu preciso olhar um negócio, né, vou lá olhar, eu consigo acessar no computador do trabalho, né, ou às vezes você quer mandar para o orientador, alguém pediu, etc. Você consegue acessar no computador do trabalho, né, até via web, né, no browser, puxou a informação, mandou. Né, chega em casa, a informação está lá e você consegue seguir adiante. Tá? Então, assim, esses casos são bem complicados, né? Eu penei um pouquinho, mas não perdi nada da tese em si, perdi alguns outros documentos, né? A minha colega aqui, a professora Mariana, a sorte é que ela tinha alguma coisa no e-mail, mas ela perdeu muita coisa da pesquisa dela do período que ela teve na Espanha, né? E aí ela acabou não conseguindo incorporar isso no trabalho, né? Tipo, a versão penúltima da tese dela, ela tinha no e-mail, que ela tinha mandado para o orientador, então, mas ela teve um tempo ali enorme de ter que reescrever isso, né, fora o prejuízo financeiro e emocional. Então, são coisas que, se a gente puder evitar, né, a gente tem que evitar. Tá? Gerenciamento de pastas. Voltei aqui. Deixa eu ver aqui. Isso aqui eu vou mostrar na prática para vocês. Como é que, no fim das contas, a gente usa na prática o tal do Mendeley? Na verdade, a ideia, né, como é que ele acelera, de fato, né, o serviço da gente. Porque até agora a gente só está vendo trabalho, né? Lançar esse troço todo, pesquisar, botar na plataforma, etc. Na verdade, ele tem um plugin para o Word, né, que você instala no Word, e aí por dentro do Word você consegue, né, inserir essa referência. Então essa que é a principal importância, quer dizer, você está escrevendo, né, quer dizer, e aí você, eu quero escrever um trecho aqui, quero inserir, né, isso veio daquele autor tal, né, que eu fiz aqui o resumo, quero inserir a referência dele dentro do meu texto, né, estou fazendo uma citação aqui, indireta ou direta, etc. Ou então escrevi um trecho que eu encontrei em vários autores diferentes, estou escrevendo com as minhas palavras, mas tem vários autores que corroboram aquilo, e eu quero botar ali os 4, 5, né, nomes dos autores, aquela citação autor que vocês já conhecem, né, e quero que isso já fique programado para entrar lá no final, nas minhas referências bibliográficas. Então você tem essa possibilidade de inserir a citação e de inserir a bibliografia, né, por dentro do Word. Na verdade, todas essas ferramentas, o Zotero, o EndNote e o próprio Mendeley, eles têm essa ligação, né, com o Word para facilitar um pouco a nossa vida.
Tá? Só que tem um outro aspecto também que é importante, que é a qualidade da informação, a acuidade da informação. Porque é muito comum, às vezes, a gente lembra do primeiro autor, mas não lembra que o artigo tem vários autores. Então a gente bota lá o fulaninho e o ano, e esquece que tem outros autores. Ou às vezes a gente tem 2 ou 3 artigos daqueles autores, né, de 2006, 7, 8, eu acabo fazendo a referência ao artigo errado. Né? Então, lá nas minhas referências, no final, eu coloco o artigo certo, mas no texto eu coloquei o ano errado. Então, isso são probleminhas que acontecem depois, e quando você vai, né, para apresentar o trabalho, ou quando você vai para a banca, eles aparecem, mas que se a gente puder evitar desde o início, melhor. Tá? Deixa eu ver aqui. E tem uma outra coisa, eu vou mostrar isso aqui já no mundo real para vocês. Né, vocês já devem ter visto que existem formas diferentes de referenciar, né, os artigos. Tá? Na verdade, existem vários padrões distintos. Dentro a referência, né, que você coloca junto à citação, ou dentro do texto, essa não é muito diferente. Ela basicamente é o autor e o ano. Né? Porque, na verdade, ela é só um encaminhamento para você olhar no fim do trabalho aonde está, né? Ou quem efetivamente é. Então, basicamente, 1 ou 2 autores, você coloca ali o nome dos 2. 3 autores, tem alguns modelos que aceitam que você coloque 3 autores e o ano, né? E tem outros que a partir de 3 autores você já usa é um termo do latim, que é o et al., né, que significaria e outros. Então, eu tenho um artigo que é, né, Amaral, Ferreira, Teodoro e Pasqualini. Então, vai aparecer lá Amaral et al., vírgula, 2020. Então, aí você quer saber qual é o detalhe daquele artigo, você vai buscar lá no final, né, da referência. No caso nosso de ciências sociais aplicadas, né, funciona assim. Para exatas, para engenharia, em geral, desse formato. Algumas outras áreas, por exemplo, o direito, eles acabam trabalhando muito com numeração, ao invés desse formato de citação. E aí eles colocam, às vezes, ou em nota de rodapé, ou também, né, em notas no final do texto. Então, são formas distintas que vocês vão encontrar. Até aí, isso aí é mais ou menos padrão. Lá no final é que tem formas diferentes de organizar, né, as referências. Em geral, você tem esse sistema que a gente chama do autor-data, que aparecem os autores, a data de publicação, e aí que vem, né, o título da publicação, né, e aí a partir do título a gente começa a entender se é um livro, se é um relatório, se é um artigo de periódico, né, se é onde está publicado e coisas desse tipo. E existe um sistema, né, que ele é um pouquinho diferente. Na verdade, o que muda? A data vem no final. Então, você tem todas essas informações e a data fica para o final. Certamente vocês já viram as duas coisas, talvez nunca tenham reparado nessas diferenças. Tá? Basicamente, são 2 sistemas. Um é o da ABNT, que é o nosso, né, nacional, da Associação de Normas Técnicas. Tá? E tem um outro que a gente chama de APA, que é da American Psychology Association, que é, em geral, o que a gente segue. Mas tem diversos estilos. Então, por exemplo, o pessoal da área médica, eles escrevem muito num estilo chamado Vancouver, que é uma outra forma de organizar essas referências. Harvard tem, Chicago tem, são N manuais, né, de organização de referências bibliográficas. Tá? Basicamente, a gente segue a APA e a ABNT aqui no PPGA. Tá? Lá para vocês, no diretório, lá de documentos, né, algumas dessas normas ABNT, sobre, né, como fazer citações e referências, como fazer resumos, né, e da estrutura de trabalhos. E a gente basicamente segue todas elas, né, como é que é, por exemplo, a versão final do trabalho de vocês, né, tem agradecimento, né, tem índice,
índice, tem glossário, quer dizer, tem uma série de informações que elas, né, vêm no trabalho, tá? Deixa eu ver aqui mais o que eu quero. Isso aqui eu ia mostrar para vocês no mundo real. Deixa eu ver aqui. Tá, e aqui são outras coisas do Mendeley. Quer dizer, na verdade, assim, você tem a possibilidade de compartilhar, né, essas coleções, né, para outros pesquisadores, algo que talvez não afete tanto vocês, né? Tem a possibilidade de você criar esses perfis também, como no ResearchGate. Isso aqui está sendo descontinuado agora, eles estão com outras ferramentas, e você consegue também ver estatísticas, né, das publicações, né, e aí tudo dentro mais no site do Mendeley. Então, são coisas menos relevantes para a gente nesse momento. Deixa eu abrir agora aqui, compartilhar com vocês o meu Mendeley, para vocês darem, para a gente dar uma olhada nele. Tem alguma coisa aqui que não... Então tá tudo ok. Apareceu uma mensagem aqui de que algo não estaria funcionando. Então, pessoal, hoje a carinha atual do Mendeley é essa aqui, tá? Você vê uma página bem limpa também, tipo né, os buscadores do Google, né? No meu caso aqui eu estou logado, então eu consigo, né, tenho acesso aqui a algumas informações, a alguns perfis, mas essencialmente, né, eu tenho aqui uma biblioteca, né, que eu acesso ela por dentro, né, na web diretamente, tá? E que, por exemplo, aqui eu consigo fazer, né, eu tenho uma base que eu consigo fazer algumas pesquisas, adicionar, né, todas aquelas funções. Você vê que o layout, ele está mais, aqui na web, ele está bem limpo. Deixa eu descompartilhar da web e botar o navegador local aqui. Por isso que é bom ter o retorno, que aí agora eu consigo ver. Isso, agora apareceu aí. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma base, eu tenho uma mistureba geral aqui, eu tenho uma base específica com as minhas publicações. Por quê? Porque quando eu estou escrevendo, muitas vezes eu cito os meus próprios trabalhos. Né? É normal a gente fazer isso em algum nível, né? A autocitação. Porque, em geral, você está fazendo alguma coisa que é um passo adiante do que você já fez antes. Né? Não vai fazer sentido, obviamente, você... eu tenho ali 3 ou 4 trabalhos, né? Você citar eles em todos os artigos, aí não, né? Aí é excessivo, aí já cai num campo quase do autoplágio, ou você repetir trechos, né, da tua revisão de literatura, não é isso a ideia. A ideia é, né, quer dizer, eu estou pesquisando de ambiente de inovação, parque tecnológico, tenho publicações aí desde 2009 nessa área. Então, dependendo do que for, né, por exemplo, eu estou fazendo um estudo de caso novo, né? Como é que eu vou lastrear aquele meu estudo de caso novo? Né? Eu vou falar, olha, tem uma questão aqui relevante na literatura, né? E aí vou fazer algumas referências, né? E vou dizer assim, metodologicamente, estou usando essa metodologia porque ela já foi usada e validada em outros estudos. E aí eu posso me citar, né? Posso fazer a referência a outros trabalhos meus que já fizeram estudos sobre esse assunto. Né? E aí, isso é bem interessante. Tá? Como é que a gente faz isso? Deixa eu olhar aqui. Então, por exemplo, eu tenho algumas... tá, eu até criei um folder aqui para importar um material, ainda não importei. Então, eu venho fazendo essa gestão desse material. Mas principalmente aqui das minhas publicações. Você vê aqui que elas aparecem... Não está aparecendo aqui um negócio para vocês. Já vai aparecer. Isso. Você vê que aqui o meu nome aparece de formas diferentes. Né? Então, assim, esse é um cuidado que a gente tem que ter quando você vai pesquisar, né, o autor.
deixa eu mostrar lá no mundo do Word como é que isso funciona. No meu caso, por exemplo, no caso do Mendeley, ele, né, quando você instala o plugin no Word, né, ele aparece aqui no campo referências, né, dois botões que não existiam antes. Tá? Cada ferramenta trabalha de um jeito. O Zotero, que é aquela ferramenta que vocês viram um videozinho rápido ontem, que ela é muito similar, ela cria uma outra aba onde ela coloca essas informações aqui. Tá? No caso do Mendeley, né, por exemplo, eu posso estar escrevendo aqui e aí eu quero inserir uma citação. Ele aparece para mim. Deixa eu ver, eu acho que não está compartilhado, né? Deixa eu compartilhar de novo aqui. Não pegou a janela do Word. Isso, agora veio. Então, voltando lá ao que eu estava dizendo. No caso do Word, no caso do Mendeley, ele, dentro da aba, né, de referências, ele cria esses botões novos aqui. E no caso do Zotero, ele cria uma aba nova, também com botões similares. Então, se eu estou escrevendo um texto, né, aqui, ó, um blá blá aqui qualquer, né, e aí eu quero incluir uma referência que está no meu Mendeley. E ele vai abrir uma janela para mim, para que eu possa fazer essa busca. Não está aparecendo para vocês. Engraçado. Deve ser porque ele está abrindo lá no Mendeley. Mas ele cria uma janela que a gente consegue fazer uma busca. Eu vou buscar. Essas são as dificuldades do... Vou buscar aqui um Amaral 2017. Não, achei o 2015. Eu clico e ele inclui diretamente no texto. Tá? Aí eu escrevo um outro texto. Tá? Busco uma outra informação lá. Né? Por exemplo, o trabalho do Terra, que é um coautor meu, aparece o trabalho, só tem os 4 lá. Já veio o Terra e Etiol, né? E aí, no final dessa coisa toda, eu quero lançar a bibliografia. Tem ali o insert bibliografia. Ele faz todo o processo. Né? Então, eu já fico aqui com as minhas referências. E aí, qualquer mudança, obviamente, que eu faço aqui, né, afeta aqui em cima. A vantagem de usar uma referência dessa é que você pode, dependendo, cada publicação quer num formato diferente. Então, por exemplo, aqui, eu já deixei padrão como APA 7ª edição, que é a edição mais atual, é aquele sistema autor-data. Né? Já vem aqui ó, com DOI, tudo bonitinho. Artigo de periódico, né? O título do periódico em itálico, né? Os nomes dos autores todos aqui, ó, vírgula e o exinho comercial, né? Já vem outro, esse aqui é um artigo de congresso, né? Fala, ó, anais do congresso tal. Né? Agora, se eu quero mudar, né? Eu mandei isso aqui para um periódico. Aí o trabalho não foi aceito. Aí eu vou mandar para um outro, e o outro usa outro sistema, eu venho aqui e mudo o sistema. Vou mudar um outro aqui. Aqui, ó, ele já me dá num outro formato. Né? Ele coloca o nome do primeiro autor, ele coloca o sobrenome, ele coloca invertido, o nome dos outros autores, né, corrente, né, a data fora de parênteses, etc. Esse aqui é o modelo Chicago. Eu queria achar um outro aqui. Então, isso aqui também acelera bastante, né, na hora da gente fazer uma adequação de um texto para encaminhar, seja para um congresso, seja para um periódico. Você vê, eu peguei aqui da I3E. A I3E é uma associação de engenheiros na área elétrica. Então, eles não trabalham com a referência no texto, e sim com a numeração. Né? Então, você faz aquela relação e a numeração aparece no final. E isso é muito interessante, porque você está escrevendo, muda o texto de lugar,
né, ele atualiza automaticamente. Tá? Alguém levantou a mão aí, pode perguntar. Professor, essa é uma pergunta porque o Márcio, o meu orientador, pediu para a gente baixar. A primeira coisa que ele pediu foi para a gente baixar o Mendeley e instalar esse plugin do Word. Então, Isso. só uma dúvida. Na hora que eu abro o Word, esses botões já vão estar lá e eu já puxo isso do Mendeley? É isso? Exatamente, exatamente. Então, no final do trabalho, já vai acrescentando essas referências? Exatamente. Quer dizer, ele automatiza o processo de produção científica. Tá? Quer dizer, Entendi. o grande trabalho, na verdade, é alimentar o Mendeley, né, no primeiro momento, mas depois que você alimenta o Mendeley, fica tudo mais fácil. Entendi. Obrigada. Nada, Kênia. Tem outra mão levantada aí. Professor, eu também oi, já Elaine. eu também já mexi um pouquinho, andei brincando de curiosidade. E só em relação à importação, porque eu vi que ele tem a opção de você importar arquivos com extensão, acho que RS, CSS. Lá na base Cielo, ele gera esse programa, esse arquivo RISS. Mas no Web of Science eu não consegui, porque lá ele gera uma planilha Excel, ou então ele gera uma extensão de, parece que um arquivo pago deles lá. Tem como baixar da base lá para o Mendeley? Boa pergunta. Eu verifico isso, Elaine, te respondo, porque normalmente tem como baixar. Em geral tem o CSV, são arquivos que a gente lê com Excel. Isso. Tem o arquivo ENL, que é do EndNote, mas aí o EndNote é uma ferramenta hoje que ela está mais defasada, né? Até eu vou mostrar um pouquinho. E parece que ele é pago também, se não me engano. Ele é pago também, Isso. exatamente. O Mendeley e o Zotero, eles são gratuitos, né? Por isso que a gente está focando mais neles. Tá. Agora, realmente, assim, quais os formatos que saem de cada uma das bases é um negócio que eu vou olhar, que eu não sei de cabeça, assim, todos, e vou olhar e comento depois para vocês. Tá, já, obrigada. Nada. O que às vezes acontece é a necessidade da gente, também, a gente pode baixar num formato e converter de uma ferramenta dessa para outra. E aí que a gente consegue sair e alimentar nossas bases. Deixa eu ver o que mais aqui. Então, mostrei o texto, mostrei na prática. E ia rapidinho mostrar para vocês. O Zotero vocês viram no vídeo ontem, né? Quer dizer, já viram o plugin que ele gera aqui também. Tem que ter um certo cuidado aí com essas instalações também, porque às vezes dá uns paus. Então, por exemplo, o meu EndNote aqui não está funcionando nessa base, e eu não sei que raios, né, porque eu uso Mac e às vezes tem umas incompatibilidades dessas coisas com o Mac. Deixa eu ver aqui o EndNote. O EndNote, mostrar rapidinho a cara dele aqui para vocês também, para a gente daqui a pouco parar, né, para um café, né, para dar uma acordada geral. Mas assim, acho que é um esforço que vocês vão ter num primeiro momento. Eu acho também assim, não é uma coisa para vocês irem instalando e se familiarizando, não é uma coisa para vocês já começarem a alimentar, porque vocês ainda estão naquela fase de estar pesquisando, né? Espera pelo menos um mês aí para começar a alimentar, porque pode ser que vocês percam coisas aí ao longo do tempo. O EndNote tem essa carinha, basicamente, tá? Ele tem... Você vê, ele é um pouco menos amigável à navegação, tá? Aqui o web, deixa eu me logar. Tá? Quando ele baixa, né? Então ele aparece autores, as informações, etc., estatísticas, etc., mas ele não tem uma visualização tão amigável quanto a do Mendeley. Você faz buscas, né, aqui você tem mais dificuldade também em lidar com essa interatividade. Tá, o Mendeley e o Zotero, eles são bem mais amigáveis. Deixa eu mostrar aqui
o meu Zotero também, que atualmente eu tenho usado o Zotero, que é um software livre. Fiz uma experiência com ele e gostei bastante, tá? E rapidamente, assim, a entrada do Zotero no mercado, ela mudou um pouco até o próprio comportamento do Mendeley, porque né, quer dizer, o proprietário do Mendeley tornou ele mais aberto, porque ele também era pago, tinha algumas ferramentas que não tinha nele. Tem aqui umas bases, por exemplo, essa aqui de publicações minhas, né, com os meus coautores, essa aqui todas as publicações da revista nossa, da RASE, né, então eu consigo saber, né, por exemplo, eu consigo gerar estatísticas aqui sobre as publicações, né, tá organizado por ordem, né, alfabética, então eu consigo ver, o Abdala, que é o Márcio, né, ele tem quantas publicações na RASE, né, o Amaral, que sou eu, né, esse Lima aqui, quem é? É o mesmo? É a mesma pessoa? Né, o Lima, o Silva, né, o Melo, a gente consegue olhar essas pessoas e entender um pouquinho assim, por exemplo, se a gente quer entender assim, do nosso programa, quem publicou e quem não publicou na revista, até para incentivar os colegas a publicarem, tá? Então, assim, o que eu quero mostrar a partir de agora, assim, para vocês é um pouco mais sobre as possibilidades de uso dessas ferramentas, né? Porque, assim, para não ficar parecendo que é só uma encheção de linguiça, isso aqui tem um mar de possibilidades, tá? Vocês viram alguma coisa ontem, né, naqueles vídeos do R, né? O R é uma ferramenta que vem... Na verdade, vamos dizer assim, uma linguagem de programação, né, e um ambiente em que ele está sendo muito usado para a área da ciência, né, e principalmente para essas questões de cientometria, webometria, né, que é exatamente você pegar esses dados e trabalhá-los. Então, tem algumas aplicações no R que permite a gente entender, né, como é que se dá determinado campo da ciência. Então, um exemplo possível eu estou trabalhando, né, com... Deixa eu ver se tem dados aqui, não. Esse universo, o meu ponto da Triple Helix. Eu tenho essa base aqui de artigos que eu estou estudando ela para fazer, né, para escrever, tá? E baixei aqui de diversos, né, do Journal of Technology Management, né, cadernos da BAP, READ, né, revista de administração contemporânea, quer dizer, eu tenho uma série de assuntos, né, de periódicos, uma série de autores aqui. Peraí, gente, um minutinho só. Deixa eu ver um negócio aqui. Sim. Então, eu quero entender, por exemplo, dentro desse universo aqui, quem são os autores principais, né? Obviamente, eu posso ver pelo volume de publicações, né? Certamente isso é um indicador, mas não necessariamente é um indicador de qualidade. O cara pode ter meia dúzia de artigo B3. Então, ele é um autor produtivo, né, prolífico, mas não necessariamente um autor de ponta, né? Uma forma de eu identificar também a qualidade do artigo é a partir das citações que ele faz, né? Ou das citações que ele recebe. E aí esse é um campo interessante da cientometria, que é exatamente a gente entender a relação entre os autores. E aí tem duas formas de você olhar isso. Que é a chamada relação de cocitação. Então eu consigo, a partir de ferramentas, como algumas lá do R, é o Iramutec, né? Tem ferramentas desse tipo também, Windows aí pagas normais, tipo o NVivo, o Atlas TI. Eu consigo, a partir dessas ferramentas, por exemplo, identificar, criar uma figura com as redes de colaboração entre pesquisadores. E, basicamente, eu faço isso, né, com as chamadas redes de coautoria. Então, por exemplo, se eu vou, né, na minha área da Triple Helix, se eu for olhar as principais
Quem são os autores que mais têm publicações? Certamente o Covid. Quais são os autores que mais citações? Se eu olhar lá os Hs, etc., são os dois. Né? Se eu pegar e olhar quais são as redes de colaboração desses autores, então eu vou ver que eles trabalharam muito em conjunto entre 95 e 2002 e que a partir de 2002 eles seguiram caminhos diferentes, né, e foram escrever com outros autores. Né? Ou seja, quer dizer, eu consigo assim entender determinados movimentos científicos, entender determinados, né, avanços da ciência, né? Quer dizer, entender como é que as coisas evoluem e aí me posicionar em relação a isso. Porque provavelmente essas mudanças de rota elas estão relacionadas com lacunas. Né? Então, por exemplo, se você, né, talvez fizer isso assim para os meus trabalhos, você vai ver que tem um período que eu trabalhei mais com o tema de desenvolvimento econômico regional. Por quê? Porque tinha a ver com a identidade nossa da UF aqui na região. Desse período tem várias publicações minhas com o professor André Ferreira. Né? E depois disso, na verdade, até publicações dele, porque ele estava fazendo o doutorado, né, usando o Triple Helix como uma das ferramentas, né, e ele publicou várias coisas juntos, em congresso, em periódico. Né? Depois, o assunto ele meio se esgotou para a gente. Você não vai ficar a vida inteira fazendo artigos sobre, né, a CSN, as empresas automotivas aqui do Sul Fluminense, a relação de prefeitura, né, e o papel da UF aqui. Não, você fez e está feito. Né? Você, digamos assim, preencheu determinada lacuna. Não tem mais questões de pesquisa nova sobre aquele assunto. E aí você o quê? Você se movimenta, você vai, né, para o estágio seguinte. Então a gente passou a trabalhar outras questões, né, e separadamente. Né? Isso não quer dizer, a gente, né, brigou, não se relaciona. Não tem nada a ver. A gente continua tomando cerveja junto, né, indo a congresso junto, etc., trocando ideia. Eu participo das bancas dele, dos alunos dele, etc. Mas os nossos interesses acabaram caminhando. Né? Ele foi um pouquinho mais para políticas públicas e eu fui mais para a questão dos ambientes de inovação. Né? E que estão em política de ciência e tecnologia com nada impede que amanhã a gente volte a colaborar e a escrever de novo. Tá? Então a análise que você faz em cima dessas bases é que é, né, um negócio importante aí para a gente. Tá bom? Pessoal, são 10 horas e 3 minutos, né, aqui no meu relógio. Vamos fazer aquela paradinha aí para, né, água, banheiro, recarga do café. A gente retorna aí, pode ser 10h15, para não estender muito, que aí eu quero mostrar 2 trabalhos meus que a gente faz usando, como é que a gente usa essas técnicas para produzir conhecimento, né? Que é um pouco do que vai ser pedido de vocês no âmbito da revisão de literatura, né, da dissertação de vocês, tá? E aí a gente caminha para na última hora para um pouco como é que você lê o artigo, como é que é o artigo, tá? Beleza? Eu vou parar a gravação agora, para não ficar muito longo, muito grande